tentando encurtar tudo para guardar minha voz. Resultado, falei muito mais do que deveria e minha voz deu conta e estou aqui falando graças a Deus. Eu trouxe uma mensagem para vocês, se eu não me engano, no primeiro face a face que tivemos lá. Eu fui lá e vim aqui pregar. E voltei lá na casa do oleiro, preguei, e voltei aqui e preguei. Quem estava naquele face a face não viu. Eu trouxe uma mensagem sobre Jesus falando: aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço, e até maiores do que estas farão. Lembra desse texto? Lembra que eu preguei sobre isso há uns 2 meses atrás, lembra? Público difícil hoje à noite aqui. Público difícil, não quer se mexer. Quem lembra que eu preguei isso, levante a mão. Melhorou, você só não levantou a mão. Gente, o único contato que eu tenho com você aqui é esse, me ajuda. E eu falei para vocês que o que me deixava preocupado, não preocupado, querendo saber mais, era o que ele emenda, e ele diz: porque eu vou para meu Pai. Jesus fala isso: vocês farão isso porque eu vou para meu Pai. E nós começamos a viver realidades espirituais aqui diferenciadas. Não quer dizer que é fácil, gente. Nunca será fácil aqui embaixo. Nunca. Nós somos diferentes aqui. Mas de repente começamos a viver, eu comecei a ver milagres espontâneos, nem chorando por aquilo estava, e de repente a pessoa foi curada, nem orando, e não é uma cura de uma dor, não desmerecendo, quando dói, a gente sabe como é bom ser aliviado daquilo, mas de um membro do corpo crescer, uma perna crescer, um pé deformado ser corrigido, sem ninguém tocar, apenas o Espírito Santo de Deus fazendo. Isso deveria ser o normal, mas infelizmente isso é raro, mas está sendo normal em nosso meio. Graças a Deus. E eu comecei a ver isso e comecei a buscar em Deus. E hoje eu começo uma série de mensagens que vai te levar a entender um pouco sobre isso. Como você aplica isso na tua vida, como você vive isso. Hoje eu vou pregar sobre isso de uma forma conceitual, vou te mostrar a base para se viver isso. Domingo que vem, se Deus permitir, eu pregarei sobre a prática para se viver sobre isso, tá certo? E depois vem a ordenação do pastor evangelista, pastor Daniel, que vai ser no dia 23, eu devo pregar no culto da manhã aqui, e aí o pastor Daniel prega no culto da noite, para começar já a aliviar a carga do velho pai dele. E eu prego no último domingo do mês, o fechamento dessa série, Queimando no Secreto. Mas toda ela terá a ver, não é o que está no livro, o livro fala sobre o momento da tua oração no secreto. O livro é bem focado sobre isso. Eu estou falando sobre o que envolve isso, o que isso proporciona, tá? Então, vamos juntos? Nós vivemos em batalha, é uma batalha constante. Estou falando aqui um povo diferenciado. Você tem fé, porque você tem fé, você está aqui dentro, sim ou não? Se você fosse uma pessoa sem fé, você nem viria. Alguém te chamaria, você falaria: não vou, não quero, não gosto dessas coisas, eu não me envolvo com isso. Você é uma pessoa que tem fé. Essa fé, eu só quero fazer com que ela seja potencializada e direcionada. Então tudo que eu falar aqui, por mais que pareça difícil para você, preste atenção em você, não é. Você já faz parte disso. Nós vivemos em batalhas constantes. E nós temos um engano, e esse engano é que eu vou começar a corrigir agora. Nós nos enganamos que quando temos um problema profissional, nosso campo de batalha é lá onde trabalhamos. Nós nos enganamos que quando temos um problema de relacionamento, o nosso campo de batalha é lá na nossa casa. Nós nos enganamos que quando nós temos um problema no relacionamento com os irmãos, o nosso campo de batalha é na igreja. Ou quando temos um problema de saúde, nosso campo de batalha é num hospital ou numa clínica. Nunca foi e nunca será. O nosso campo de batalha não é onde você enfrenta os teus inimigos. Davi, quando foi enfrentar o gigante, ele foi para aquela história com histórias de secreto.
Em secreto ele enfrentou um leão, em secreto ele enfrentou um urso. Quando ele chega diante do gigante, ele diz, assim como, você está vendo? Como você tem que ter história para você poder dizer, assim como, você tem que ter exemplo para você poder dizer, assim como, ele disse, assim como eu enfrentei tanto o leão quanto o urso, e Deus me deu a vitória, Ele me dará a vitória contra esse gigante. Ou seja, o campo de batalha do povo de Israel e dos filisteus era ali, mas de Davi não. Quem está me acompanhando no pensamento diz um amém. Era isso que eu queria ter falado de manhã e não deu, porque o pessoal botou antes lá. O teu campo de batalha é no secreto, sobre isso que eu vou pregar. O teu campo de batalha é no secreto. Você pode repetir o tema? Outra vez. Você vai ler o que Jesus falou sobre isso. Mateus 6,6 diz assim: mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, em segredo, aqui na NVT, em secreto ou no secreto, na revista atualizada, que é o mesmo termo que eu estou usando, porque tem a ver com o livro que eu estou te incentivando a ler. Então o seu pai, que observa no secreto ou no segredo, o pai te observa, você está entendendo que você está ali, você fechou a porta, não há mais ninguém a não ser Deus. Está vendo como é importante você ter esse teu tempo com Deus? Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Feche seus olhos. Senhor, eu quero que o Senhor toque o nosso coração, que o Senhor fale, que precisamos. Meu Deus, as batalhas estão aí, elas não diminuirão, mas se nós entendermos, se nós botarmos em prática, Senhor, viveremos uma outra realidade a partir de hoje. Em nome de Jesus eu oro, amém. Em um tempo de extrema exposição, em um tempo que parece que se a gente não postar o que a gente está fazendo, não vale, não faz parte da história. Em um tempo que nós estamos vivendo, em que nós observamos e temos até uma dificuldade de parar de olhar para um smartphone, às vezes até durante a pregação você fica dividido, e às vezes você vai ver um texto e dali você pega para ver uma mensagem, quando você vê já passou 10 minutos na pregação, você já se perdeu na pregação, e se perdeu na notícia, e se perdeu inteiro. Nós vivemos nos expondo. Nós temos que mostrar, se estamos de férias, nós mostramos. Se estamos num lugar bonito, nós mostramos. Eu tento mostrar muito, eu uso a minha rede social quase que exclusivamente para as coisas da igreja. Então eu mostro tudo que tem a ver com a igreja. Quem aqui já viu o pôr do sol da Casa do Oleiro? Levante a mão. É bonito demais. E no inverno está ficando ainda mais bonito. E tinha uma casa velha lá que nós passamos com o trator em cima, ficou lindo. Lá está limpo, está um horizonte de perder de vista. Só aquilo já é terapêutico para a nossa alma. Nós temos que mostrar se vamos comer uma comida, nós temos que mostrar, nesse tempo de uma exposição, Deus fala, isso você não mostre para ninguém. É uma intimidade tua com Deus. É uma intimidade tua com Deus. Eu tenho meus lugares, eu tenho meus momentos que eu não coloco. E eu sei que poderia ajudar. Só fiz isso, não no lugar que eu oro. Fiz isso lá embaixo. Na pandemia, quando eu não podia ver vocês. Então eu falava que estava indo para lá para orar por vocês. E alguns me mandavam pedidos de oração. Só durante aquele período de igreja fechada que eu fiz isso. Porque aquilo é um momento teu com o Pai. Pastor, mas é tão estranho. O único jeito de quebrar esse estranho é começar a ter. Vocês precisam se conhecer melhor, afinal de contas, vocês vão viver junto na eternidade.
Você precisa começar a se investir nessa batalha que nós temos na vida. Nós temos que entender que no secreto, lá nós somos construídos para que essa batalha seja vencida. Ele diz: vá para o secreto, e no teu secreto eu vou te ver, e lá eu vou te responder. O nosso campo de batalha, a luta que está enfrentando no teu trabalho, a luta que está enfrentando profissional ou financeira, isso não se resolve em outro lugar. Isso se resolve no teu joelho dobrado, na tua humilhação diante de Deus e na bênção que Ele vai derramar sobre você. Mas para isso, para que você entenda onde eu quero chegar, nós vamos partir de dois princípios que para nós aqui, que já nascemos novamente em Cristo, dois princípios que para nós faz função, tem função. Esse princípio é um princípio que tem a ver com a nossa origem. Originalmente, nós nascemos para morrer. A tua expectativa de refeição é: coma, porque um dia você não vai comer mais. A tua expectativa de alegria é: se alegre, porque um dia vai acabar. E assim nós vemos a nossa finitude. Então nós começamos a formatar nossas decisões a partir dessa ótica, a partir dessa perspectiva. E aí, uma pessoa que sabe que está no fim da vida, ela tem uma tendência de começar a se tornar egoísta desde o início, problemática desde o começo, levando vantagem em tudo desde sempre. Por quê? Porque ela é perdida. Então ela pensa: algum obreiro ajuda esse pessoal que atravessou a igreja procurando lugar, por favor. Já acharam? Ai, que bom, cara. Eles vieram de lá, tadinhos, procurando. Nenhum filho de Deus abençoou eles. Mas eu abençoei. A tua expectativa e a tua perspectiva tem a ver com isso. E todos nós nascemos com uma realidade nos esperando. A realidade da morte. A realidade da morte é sobre isso que nós vivemos. É sobre isso que nós lutamos. É sobre isso que nós travamos nossas batalhas. Nossas batalhas são travadas num senso de sobrevivência. Mas isso não é a realidade toda. Essa era a verdade. Essa era a lei. Essa era a sentença. Porque o salário do pecado é a morte. E isso é um ponto final para qualquer pessoa. Acabou. Seja rico ou pobre, tenha classe cultural, social, seja o que for, diferente um do outro. Igualmente, tem essa realidade. Aí vem uma realidade, nós vamos ver hoje, vem o Filho de Deus, porque Deus amou de tal maneira que nos deu, diga, me deu. Cutuca quem está do lado e fala assim: te deu. Isso ajuda ela, ajuda. Te deu, fala para ela, vai, se ajeita. Fala, te deu, ele te deu, ajuda ela. Ajuda. Ele te deu o único filho. Está vendo por que eu te despertei? Porque ele te deu o único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Mas como é que é a vida eterna se o que me aguarda é morte? Oi, Cris. Que bom te ver. Por quê? Por que vida eterna se o que me aguarda é morte? Aí é que está. Na sexta-feira, aquilo que viam e temiam, os demônios olhavam e se desesperavam, falando: ele está nos atrapalhando. Tudo que nós fizemos e montamos na humanidade durante milênios, ele em 3 anos e meio está desmontando, ele está arrasando com o trabalho infernal, ele está dando uma esperança para esse povo. Então os demônios mais graduados diziam: calma, porque ele é humano, e humano pode fazer algo muito grande. Veja, já tivemos Moisés antes dele, já tivemos Abraão antes dele, tivemos o profeta Isaías antes dele, mas todos morreram. Onde estão hoje? Não estão mais. Então se acalme, demônio.
Toma um calmante, você está um demônio nervoso. Você está muito ansioso porque ele vai resolver. Não, mas veja o que ele está fazendo. Calma, ele vai morrer. E naquela sexta-feira, quando foi às 3 horas da tarde, seu físico expirou. E Jesus morreu. Houve uma festa diabólica que se repete até hoje aos sábados. Sábados que nós chamamos tradicionalmente sábado de aleluia, não tem nada a ver de malhar Judas, essas coisas, uma tradição que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Mas há uma celebração nos terreiros onde se celebra uma entidade. Por quê? Porque vencemos aquele que veio, agora vamos esperar um outro que também vai nascer e não vai conseguir chegar a nada. O ser humano se desligou de Deus, ele tem que viver sob a perspectiva da morte. Mas era manhã de domingo, e na manhã de domingo, Jesus Cristo ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele passa agora a nos ensinar a viver uma outra perspectiva. Você não morre mais. Agora você passa da morte para a vida. Você viverá eternamente com Jesus. Quem mais viverá eternamente com Jesus? Quem mais? Então anima quem está do teu lado e fala assim: você viverá eternamente com Jesus. E já está nessa vida. Isso não começa quando nós terminamos nossa história aqui. Isso só se torna pleno quando nós terminamos nossa história aqui embaixo. Isso só vai para uma plenitude. Enquanto estamos aqui, isso é tão real quanto. Quando nós falamos sobre isso, dessas duas óticas, nós vamos ver uma situação. Já com Cristo ressuscitado, era a terceira vez que ele apareceu aos discípulos. Ou seja, ele queria ensinar como viver nessa perspectiva. Naturalmente nós pendemos para essa, mas aqui é onde o teu campo de batalha se torna nivelado pelo mundo. Vamos sair dele? Vamos para o campo de batalha onde o Senhor Jesus pelejará por nós, vamos? Vamos? Abra sua Bíblia em João 21. Está contando o encontro de Jesus à beira do mar da Galileia com os seus discípulos. E aqui eu gosto muito desses episódios. Lembre-se que eu estou falando em João também, do texto que eu preguei há 2 meses atrás. Isso tem me incomodado e Deus tem me abençoado, aberto meus olhos. E por isso tantas coisas maravilhosas já estão acontecendo e vão acontecer muito mais. Porque quando a palavra de Deus é entendida, simplesmente o céu desce e faz tudo acontecer. Eles aqui tinham uma diferença de nós. Eles precisavam ver Jesus ali, como viram. Eles tiveram um pouco depois disso a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. Eles tiveram esse episódio, e foi tão lindo o último face a face. Nós estávamos lá no domingo de Pentecostes, era bem o dia de Pentecostes. Nós estávamos concluindo e eu fiquei com a parte do Espírito Santo para ministrar no domingo. E foi uma festa maravilhosa. Foi maravilhosa. Eu achei legal que Deus me lembrou disso do dia de Pentecostes, porque eu acho que ninguém lá estava lembrando. Eu cheguei e falei para eles: hoje é o dia de Pentecostes. E eles pensaram: simbolicamente, o Espírito Santo. Eu falei: não. No calendário, é o dia de Pentecostes. E ali no Pentecostes, tem a ver com a última mensagem que eu vou pregar sobre isso, que é o selo que dá a condição para você viver tudo isso. Hoje estou falando sobre o princípio, o fundamento. No domingo que vem, vou falar sobre a prática. Pula um, que é a ordenação. No último, eu prego sobre o selo, que você vai na autoridade. Está me entendendo? Diga amém. Estou muito programado, gente. É que Deus me deu uma pregação que era um estudo de acampamento, de retiro. E eu estou dividindo em série de mensagens. Está melhor, né? Dá para você acompanhar bem aqui. Jesus já havia ressuscitado, só que já tinha sido vencido. Toda vez que eu falar que vencemos a morte, você dá uma glória a Deus, porque é você que venceu. Jesus venceu a morte por mim e por você. Então nós já vivemos essa realidade aqui. Vamos ver o que está acontecendo ali. Depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que aconteceu.
Estava ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Vamos repetir o desfecho deles? Não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele perguntou de longe: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e pegarão. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois estava removido, havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estava a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 grandes peixes, ou peixes grandes, e no entanto a rede não arrebentou. Venha comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinham coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. É isso que eu quero que você tenha intimidade com Ele, sabe? Você vê o mundo caindo ao teu lado, mas você sabe muito bem que o Senhor está com você. Isso vai mudar na tua vida em nome de Jesus. Então Jesus lhe serviu pão e peixe. Foi a terceira vez que o Senhor Jesus apareceu a eles. Os discípulos tinham passado por uma mudança muito grande. Eles tinham que aprender uma nova fé. Uma fé diferente que eles viviam. Eles conheciam muito bem a fé de seguir a Jesus, sem vencer a morte. Eles seguiam a Jesus e eles viviam essa fé. Eles viam Jesus agir, eles viam Jesus operar milagres, mas veja como eles tinham dificuldade de ter iniciativa, de ter o controle, porque eles viviam escravizados pela morte, pelo peso do pecado. Quando Jesus na cruz verte seu sangue pelos pecados, Ele nos liberta de toda a escravidão. E quando Ele ressuscita na manhã de domingo, peguei você. Quando Ele ressuscita na manhã de domingo, Ele nos traz para uma nova vida. Essa nova vida é uma nova maneira de crer. Não é crer em outra pessoa, eles criam em Jesus aqui. Mas essa fé que os discípulos tinham em Jesus, era uma fé que apenas permitia que eles vissem Jesus agindo. Quando Jesus pediu que eles agissem, como por exemplo na multiplicação dos pães, Jesus fala: vão vocês e dão de comer. Jesus queria que eles começassem já a pisar sobre aquilo que Jesus já estava conquistando. Mas eles tinham dificuldade, eles pensavam ainda com uma cabeça limitada. Chegaram para Jesus e falaram: Jesus, nós temos apenas 5 pães e 2 peixes, não dá para alimentar todo esse povo. Jesus falou: eu não estou falando que o que vocês têm dá, eu estou falando que o que vocês têm vai dar se vocês andarem em parceria comigo, e eu vou multiplicando as coisas para que vocês cheguem até onde vão chegar. Até aqui cheguei pela multiplicação do Espírito Santo e da ação do Senhor na nossa vida. Quando isso acontece, eles começam a ter que aprender um novo tempo, uma nova fé. Nós também estamos passando e iniciando um novo tempo, um tempo de crer, de buscar, de viver diferente. Deus tem nos libertado de tantas coisas, às vezes de décadas. Eu tenho lidado com pessoas que por décadas foram escravas de situações, que hoje gritam com toda alegria: livre estou pelo sangue de Jesus. Pastor, sempre foi assim? Não foi. Estou vivendo uma época que nunca vivi antes, e Deus avisou que isso chegaria. Deus avisou que isso aconteceria. E está acontecendo. Mas nós temos que passar
por essa grande mudança e aprender a viver e avançar no sobrenatural, que é onde aconteceu a ressurreição. O natural do ser humano é o que Jesus levou sobre si. É natural. O ser humano rompeu com Deus, é natural que o ser humano morra e acabou. Mas Jesus Cristo veio, acabou nada, acabou aqui, vai para o inferno. Jesus Cristo veio e nos deu o sobrenatural. Eu quero que você passe agora a entender a tua vida da ótica sobrenatural. Porque naturalmente 5 pães, 2 peixes serão sempre isso. Naturalmente a matemática é essa, ela é precisa. Mas quando vai para o sobrenatural, entra coeficientes de fé que Satanás não domina, mas o nosso Deus está colocando à nossa disposição. Eu vou te deixar 2 ensinamentos nisso, em que você vai entender com clareza. Primeiro, nosso campo de batalha mudou. Você pode repetir? Nosso campo de batalha mudou. Isso é definitivo. O nosso campo de batalha mudou por definitivo. Mas ainda olhando da velha expectativa, ou perspectiva da morte. Quando nós ficamos só no nosso natural, os resultados já não são nem os mesmos de antes, porque agora você está na igreja, e por você estar na igreja, num domingo, Satanás te grifa e fala, vou complicar e atrapalhar a vida dele. Nós estamos enfrentando isso. Quando nós começamos agora ainda a acelerar mais em diante do que estamos vivendo, eu vejo Satanás enfurecido, e eu não tenho nada a ver com ele. Eu atendo a outras ordens. O xerique dele é problema dele. Pastor, me incomoda muito, mas ele é problema do meu Senhor Jesus. Eu prego a igreja de Jesus. Quando você começa a vir aqui, andar com Jesus, mas com essa mentalidade, você não está completando o que Jesus tem para você. E você começa a perder suas batalhas, ou vivendo como vivia antes, do mesmo jeito. A única coisa que mudou na tua vida foi que domingo você vem à igreja. Sabe, você continua indo para a balada como era, ou enchendo a cara como fazia. Na sexta você vive quebrando o pau como já fazia. Sextou, vamos arrebentar com tudo. Na segunda você levanta xingando o mundo, porque vai ter que trabalhar. Cara, você não se converteu, você é um frequentante de igreja. Posso falar essas coisas, sim ou não? Se eu não falar, meu irmão, o Fantástico não vai te falar isso. Tem que ser eu. Pedro, ele vai, está ali na beira do mar, pegou suas redes, que tinha já perdido elas, foi lá, negociou novas redes, falou, Jesus morreu, ressuscitou, valeu, foi legal, hein, gente, foi legal. Lembra que ele apareceu no meio de nós lá? Em Jerusalém, estando nós reunidos, com a porta trancada, com medo dos judeus. Lembra que ele apareceu no meio de nós? Ou seja, todos estavam convencidos, Jesus ressuscitou. Mas eles voltam para a sua vida natural. E Jesus vai vir daqui a pouco e mostrar que não era problema eles estarem pescando. O problema é eles estarem pescando como estavam. Daqui, ó, desse lado aqui, ó. Pedro dá um grito. Vamos pescar! Põe o texto na tela. Põe o texto. O que ele disse? Vou pescar. Ele fala daqui ou dali? Daqui. Ele fala, vamos pescar. Como ele era pescador antes de conhecer a Jesus. Ele falou, eu tenho as manhas. Estamos em Betsaida, que é a casa do peixe. Nós estamos aqui na boquinha do Jordão, onde ele cai na Galileia. É o lugar mais piscoso de todo o mar da Galileia. Gente, vamos lá. E os outros se animaram e falaram, vamos junto. E todos saíram, vamos lá, que nós vamos pescar. Acontece que agora eles são discípulos de Jesus. E Jesus não quer ver discípulo pescando. Satanás não quer ver o discípulo de Jesus pegando peixe. Porque senão ele come. Se ele comer, ele tem energia para pregar o evangelho. Então Satanás vai e faz um acordo com os peixes e fala assim, eu dou mais para vocês. Não vão na rede deles. E eles passaram a noite toda e não pegaram.
Eles foram pescar, mas o mar não era mais o lugar deles. Sabe quando você conhece a alegria de ser cheio do Espírito Santo? Quem é que já teve essa alegria? Aí de repente você vai a uma festa que você antigamente curtia tanto de ir. Você preparava-se, você ia, e você chegava e falava assim, sem graça. Aconteceu com alguém já? Comigo também. Você vai e fala, mas o que aconteceu? Eu lhe digo, você experimentou algo maior. Eles vão segundo a perspectiva da morte, e eles lançam rede, e eles tentam, mas eles não levam em conta uma coisa, algo neles tinha mudado para sempre, eles não eram mais daqui, aqueles eram agora tratados como estrangeiros. Jesus avisou, vocês serão perseguidos, vocês serão arrastados para prisões. Todos eles que estavam aqui, com exceção de João, que diz, aquele que amava Jesus, que é o narrador, ele, com exceção dele, todos morreram martirizados por Jesus. Eles estavam numa fé diferente, mas eles estavam voltando à velha base, e Jesus disse, vocês estão errados. Pastor, quer dizer que eu não tenho que trabalhar? Claro que não, irmão, você tem que trabalhar, mas você tem que trabalhar da forma correta. Ao amanhecer, versículo 4, Jesus estava na praia. Jesus sempre está por perto. Mas os discípulos não reconheciam. Jesus olhava para eles da praia. Não importa o que você esteja passando, Jesus está vendo você. Não importa o que você esteja sentindo, Jesus está perto o suficiente para gritar para você e para você ouvi-lo. Por mais que muitas vezes você esteja com a tua fé embaçada e não enxergue, Ele continua investindo em você, não importa, você está no radar de Jesus Cristo. Jesus Cristo está sempre sabendo onde eu estou, Jesus está sempre me acompanhando. Não se conforme com os resultados naturais. Eles tiveram resultados naturais naquela noite, e os resultados naturais foi 0. Não pescamos nada. Jesus olha para eles e fala assim, é hora da gente mudar alguma coisa. Batalha. Teu lugar de batalha mudou. E o segundo ensino que eu tenho para vocês é esse aqui, ó. Batalhar no secreto. Impor o sobrenatural. Jesus, no versículo 5, não tem a projeção ali. Deixa eu colocar aqui, ó. Acha aí, para mim, 5. Você tem? Não tem porque eu não dei para eles. Olha o 5. No 5, o que Jesus fala para eles? Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Olha aí teu versículo 5, está na tua Bíblia, hein, irmão? Não fica dependendo de todas essas coisas aí não, porque estão tudo querendo enguiçar aqui. O pessoal chega para mim, pastor, precisa arrumar um som. Eu falo para você primeiro arrumar a minha voz, né? O que Jesus fala ali? Filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Eles responderam, não. Pedro, no versículo 2 anteriores aqui, Pedro chegou aqui e falou, vamos. Agora Jesus vem do outro lado. E Jesus pergunta, tem peixe aí? Está me entendendo? Diz um amém. Jesus chega daqui e fala, tem peixe aí? Eles respondem, não. Mas agora tem o versículo seguinte. Não, vamos dar uma valorizada, eles acharam o texto. Vamos ler o texto, volta para o 5. Volta para o 5, imagina o pânico que foi lá na ilha de edição. Filhos, vamos ler juntos? Filhos. E eles naturalmente, diga naturalmente. Eles respondem. Jesus olha para eles daqui e fala, vocês têm peixe para comer? Olha o que acontece no versículo seguinte. Então, ele disse, até aí, olha aqui. Então ele disse, lance para o lado direito do barco, batalhar no secreto, impor o sobrenatural. Jesus pesca da areia.
Jesus estava a 90 metros do barco. Isso aqui tem 70 metros, de uma parede na outra, esse prédio. 35 assim por 70 assim. É grande para chuchu, é ou não é? Chuchu não é tão grande assim, mas é grande, né? É grande. Imagina 20 metros a mais. Põe 20 metros para lá. Vai para o terreno que nós vamos comprar ali do lado da Localiza. Ó, isso eu estou falando daqui, eu não estou falando de lá não. De lá eu não consigo nem pagar as contas. Mas daqui a gente vai comprar tudo. Ó, Jesus é de lá e grita assim, filho! Não, não avacalha. O quinta série aqui não aguenta. Ó, tem peixe, ele fala daqui, ó. Ele fala daqui, ó. A tua ordenação não chegou ainda. Fala daqui, ó. E daqui Jesus já provoca uma reação no mar. Jesus abre ao lado deles um portal de resposta. E eles passaram a noite inteira ali e não detectaram esse lugar, sabe por quê? Porque esse lugar não existe, a não ser por uma ordem sobrenatural. Você vive tentando bater em portas para que se abram. Eu lhe digo, elas se abrirão automaticamente, se no teu íntimo com Deus, no teu secreto com Deus, você queimar de tal maneira que quando você for se aproximando, assim como Pedro ia saindo da prisão, a porta foi se abrindo automaticamente. Vai mudar. Insistir em lançar a rede era uma pescaria de fé. Nós estamos num novo tempo de fé, e isto gera resultados de fé. O lado direito foi uma construção divina e sobrenatural. O lado direito não existia aquela noite inteira. Agora eles não lançam 2 vezes a rede. Eles lançam 1 vez a rede. E eles têm dificuldade de puxar, devido ao resultado ser sobrenatural. Fizeram assim, versículo 6, parte B. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede, de tão cheia de peixes que estava. Os peixes procuram a rede de quem batalha no secreto. Os resultados te perseguirão. As minhas bênçãos te perseguirão, diz a palavra de Deus. As bênçãos do Senhor perseguirão. O que nós temos que fazer então? Nós temos que lutar para viver nesse ambiente. Não nesse. Viver no ambiente da ressurreição. Viver no ambiente onde nós prevalecemos. Venham comer, disse Jesus, versículo 12. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem é você, pois sabiam muito bem quem era o Senhor. A convicção de que Jesus está com você nas tuas batalhas acontece quando você o busca no secreto. Você não sai de casa para ver se vai dar certo. Você sai de casa com uma programação combinada com Jesus, porque você está desenvolvendo intimidade com Ele. Sim ou não? Você está gerando nele uma intimidade, em você uma intimidade com Ele. E essa intimidade é que vai te dar essa confiança, mesmo sem falar eu sei, eu tenho certeza que é Ele que está diante de mim. Então Jesus lhe serviu pão e peixe, e eu concluo esse episódio te falando que Jesus sempre te espera para satisfazer as tuas necessidades. Você é discípulo dele, Ele que te comprou, Ele que te quis, Ele que te chamou, você aceitou, agora Ele olha para você e fala, eu cuido de você. Até o fim eu cuido de você. Até a chegada eu cuido de você. Até eu te apresentar diante do Pai no céu, eu cuido de você. E quando a morte chegar para te roubar, ela não vai poder tocar em você, porque Ele já venceu a morte para dizer, Ele pertence a mim. Teu campo de batalha é no secreto. A morte não pôde segurar o nosso Senhor. Cristo já ressuscitou por nós, para vivermos nessa nova perspectiva.
É uma mudança de perspectiva. Aqueles foram para talvez pescar, aqueles vão com a certeza da resposta, aqueles vão, quem sabe, dar certo, como qualquer ser humano condenado, aqueles vão como um ser humano salvo, que trabalha em parceria com Jesus, que vive uma intensidade de vida com Jesus, mas que tem, não é aquela oração de desespero não, porque aquela de oração de desespero é aquela oração de quem não tem certeza, não tem intimidade, é aquela oração, gente, que ninguém vê, que você dobra os teus joelhos, se você tem essa prática, se não tem, experimente, se você pode, e você se prostra diante dele, com a tua cabeça desse tamanho de problemas, e de repente você vê, você está falando há 20 minutos, meia hora com ele e não tocou no problema, de tão feliz que você está de estar na presença dele, e aí quando está acabando, você fala, mas Jesus, antes que eu me esqueça, eu preciso também que o Senhor interfira nisso, e você já sente aquela paz no coração, como quem diz, ele já me ouviu, e o Espírito Santo vai começar a interagir com você, te dando dons e revelações, em que você vai começar a ter uma certeza, não são revelações absurdas, que não encaixam, não, você vai ver assim, e falar assim, eu vou porque eu sei que meu Redentor vive, eu vou porque eu sei que Ele está comigo, são revelações que o Espírito Santo vai te dando, e você vai construindo aquilo, e quando vem algo misterioso demais, e você não consegue construir, você espera para que o entendimento venha, e você não bate no peito dizendo, eu tive uma revelação, você bate no peito dizendo, pesquei 153 grandes peixes. O que nós precisamos é de resultado de fé na nossa vida, porque o resultado de fé alimenta a fé. O resultado de fé, ele alimenta o que você faz. Não venha enfrentar a tua vida com velhas receitas, elas fracassarão. Você mudou, você veio para outra realidade agora, e nessa outra realidade eu tenho um desafio prático para você. Eu tenho um desafio que vai acontecer durante essa semana. Porque domingo que vem eu venho com mais entendimento prático. Vou citar domingo que vem, se Deus permitir, 2 histórias da palavra de Deus que nos mostram como isso muda. E como deve mudar. E você vai ver que é um processo. Mas esse processo já pode começar. Você já tem conhecimento para isso, sim ou não? Então, eu vou lançar um desafio para você, de você, todos os dias dessa semana. Começando já amanhã e terminando só no domingo. Você acorda um pouco mais cedo. Por que um pouco mais cedo? Porque a gente só pensa no dia da gente, de verdade, quando a gente acorda. Senão a gente nem dorme. Se a gente for pensar à noite, a gente nem dorme. Então a gente diz assim, vou pensar no meu dia amanhã. E aí você acorda e vai para a batalha, de qualquer jeito. Pega a rede que tem, sai correndo, sai jogando rede e não pesca nada. Agora, vamos acordar um pouco antes. Eu não sei se pouco, cada um vai pensar o pouco que é. Para ter um tempo em segredo com Deus. Eu vou em secreto. E em secreto Ele vai me ver. E em secreto Ele vai falar comigo. Em secreto Ele vai me explicar. Em secreto eu vou entender. Em secreto eu vou conquistar. Todos os dias. Você vai pegar, vai desenhar o seu dia. Porque muitas vezes nós estávamos nos rendendo à morte. Nós vemos a morte e falamos assim, não tem jeito, me ajude, Senhor, porque fatalmente eu vou morrer, Senhor, fatalmente vai acabar, Senhor, fatalmente. Isso aqui mudou, não tem mais essa fatalidade na tua vida. Não tem mais essa realidade na tua vida, isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro, é passar da morte para a vida. Agora, todos os dias, eu me prostro diante do Senhor e falo, Senhor, eu sei que eu já viverei eternamente. Senhor, eu sei que a tua ressurreição é para mim. Você pode fazer essa oração comigo? Diga, eu sei, Senhor, que a tua ressurreição é para mim. Eu viverei hoje a ressurreição da eternidade, porque o Senhor ressuscitou. Não foi no céu, não foi nas nuvens, foi nessa terra. E nessa terra, eu já sou mais que vencedor em ti. O que você vai fazer aqui? Você vai pegar e vai vir para cá falar. Vamos pescar. Você vive falando, vamos pescar daqui. Não está dando certo. Vem para nova perspectiva de vida.
Vamos pescar segundo a palavra de Deus. Vamos pescar porque adorei ao Senhor ontem. Vamos pescar porque ontem rendi ofertas agradáveis ao Senhor, porque celebrei mais uma parcela do acampamento pago. Hoje já pagamos 2 parcelas das 48. Porque eu celebrei, eu sou um servo do Senhor. Deus, eu vou desenhar meu dia por essa perspectiva. Eu não aceito outra. E você vai levar esses princípios com você. E não vai negociar durante o dia. Porque durante o dia vem negociações do diabo para você tentar tirar vantagem. Eu estava viajando recentemente, como vocês acompanharam, eu mandava vídeos da viagem para vocês verem os lugares, principalmente ligados à nossa fé, que eu fui. E no meio daquela viagem, me ligaram, já estava acontecendo aqui já uma armação de golpistas, tentando dar um golpe com uma acusação mentirosa com relação a uma pessoa da igreja, dizendo que ia arrebentar com tudo, que ia fazer tudo. E aí ligou para mim, lá. Ligou primeiro meu filho falou assim, pai, estão ligando. Eu falei, não ligou para ele, estava aí. Eu falei, eu sou o pastor Rafael. Ô pastor, o senhor é assim, assim, assim. Falou tudo que tem meu na internet, qualquer um acha, meu CPF, tudo, está tudo lá, tudo teu também. E eu fiquei ouvindo, falei, mas disse que é delegado, vamos ouvir o camarada. Falei, então, eu sou delegado, tal, e quero falar com o senhor uma coisa. Está aqui uma pessoa dando uma queixa, assim, 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 e olha, eu falei, tá, e o que o senhor quer? Então, o senhor sabe, nós estamos no Brasil, né? Eu falei para ele, eu estou aqui fora hoje. Eu falei, o que tem? Estamos no Brasil. No Brasil a gente dá jeito para tudo. O senhor está querendo dinheiro? Ele falou, para não prender essa pseudo pessoa que o senhor falou? Eu falei, pode prender. Não falei, meu filho, está de testemunha ali. Eu falei, pode prender. Pode prender. Mas prenda agora. Está aí? Não. Eu sei onde ele mora, vai buscar. Eu não vou compactuar com coisa errada. O senhor está enganado. Isso não é Brasil. Eu não ando mais segundo o jeitinho brasileiro. Eu tenho princípios. Eu de manhã converso com o meu pai em secreto. E em secreto ele diz, ande segundo a minha palavra e eu te darei a vitória. Eu vou negociar isso por causa de jeitinho brasileiro. Eu falei, o senhor está fazendo eu perder o meu tempo. Não me ligue mais. Ele não ligou para mais ninguém. Desabou um golpe que ele estava montando há meses. Desabou porque eu obedeci o princípio da palavra de Deus. Se alguém deve, vá preso. Se não está certo, seja julgado. E eu não tenho nada a ver com isso. A nossa igreja segue triunfante. Ah, pastor, o senhor não tinha que ter dado um jeitinho? O jeitinho que ia dar é ficar dando dinheiro para chantagista idiota que está inventando história. Acabou a história ali. Acabou a história ali. Mas não dá para você fazer isso. Viver isso aqui, sabe por que você não vive isso aqui? Por causa de migalhas que você se acostumou daqui. Por causa de boca suja que você se acostumou daqui. Por causa de piada idiota que você vive aqui com os teus amigos. Aí você não consegue refletir a luz dessa novidade aqui. Vale a pena? De jeito nenhum. Hoje é Santa Ceia. Você vai comer o corpo e o sangue de Jesus e vai sair vivendo amanhã como se ele não tivesse ressuscitado. Isso é impossível. Isso não é sustentável. E você será o próximo a ficar rodando por aí atrás da igreja dizendo, estou triste com a igreja. Você não está triste com a igreja, você não viveu o evangelho. Você não aceitou o evangelho. Você viveu um evangelho segundo a tua convicção. O evangelho que nós temos que ver é segundo a convicção de quem é o evangelho, o próprio Senhor Jesus. E ele diz, se você viver em mim, não haverá perdas. No mundo tereis poucas ou muitas? Muitas. Mas tende bom ânimo. Eu não vou vencer o mundo. Eu já. Quem quer entrar comigo nesse propósito, coloca de pé. Quem está comigo nesse propósito, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor que te deu tudo isso. Mais. Põe o texto de Mateus 6 outra vez, que vocês vão ler, e eu vou pausar para você
entender. Pode colocar o texto, pode colocar. Olha, você vai lendo, chegando perto da vírgula, você para e eu vou te dizer o que é, tá bom? Vai lá. Mas, batalharem. Orar para você não é mais uma oração, agora é uma batalha. Está me entendendo? Diz amém. Mas quando orarem, batalharem. Continua. Agora fizeram. Olha, houve um regozijo lá no alto da glória. Olha lá, agora está fácil. Mas quando orarem, batalharem, cada um vá para seu quarto. Não chama de quarto, chame de campo de batalha. Feche a porta e ore a seu pai em segredo ou secreto. Então, seu pai que observa em segredo ou secreto dos dois, os recompensará, dará a vitória sobrenatural. Vamos ler outra vez? Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto. Feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então, seu pai que observa em segredo, porque você já foi e o seu pai está lá, Pai Celestial, os recompensará. Se Deus é por nós, quem será contra? É essa a certeza que você vai sair do seu lugar secreto, quando levantar dos seus joelhos e falar assim: eu vou viver esse dia. Pastor, e se der errado? Insista. Intimidade não se desenvolve numa conversa, mas começa numa. Intimidade não se desenvolve em um dia, mas começa num dia. E eu lhe digo, já começou. Se você praticar isso essa semana, você trará domingo que vem histórias de vitória para contar. Porque, irmão, nós somos pessoas de fé. Todos vocês são pessoas de fé. Vocês estão aqui porque têm fé, porque tem temor de Deus, porque ama Jesus. Uns mais, outros menos, uns outros mais. O que eu estou fazendo aqui é potencializando para você ir mais, só isso. Só isso. Vamos orar para isso acontecer? Ó, pastor, mas eu de manhã eu tenho uma dificuldade. Todo mundo tem. Todo ser humano é bicho preguiça. Faça esforço. Sabe por que eu não estou falando à noite? Porque à noite nós já estamos envolvidos demais com o mundo. De manhã pegue teu devocional, gaste um tempo com o devocional, ore, e aí entre em batalha com Deus. Desenhe. Eu ontem achei numa plataforma aquele filme, eu já tinha assistido, Quarto de Guerra. Quem de vocês já assistiu? Eu assisti outra vez pulando, porque tem um monte de injeção de linguiça também, não tenho muita paciência. Mas a história em si é muito boa. Uma mulher que estava perdendo sua família encontra uma mulher mais madura na fé, que a orienta. Achei tão lindo aquilo e comecei até a pensar num projeto com as irmãs mais maduras da igreja. Porque hoje as pessoas têm mais idade e pensam que fica imprestável, pensam que começa a se esticar toda pensando tem que ficar jovem para sempre. Você fica esquisita, você não fica jovem, fica esquisita. Há uma beleza nas tuas rugas que você não tem noção. Mas essa beleza é espiritual, lógico, não é física. Já pensou? E isso diz em Timóteo: as mulheres de mais idade oriente as mulheres de menos idade. E naquele filme a gente vê bem isso. E é legal que chega no final, a moça fala assim: eu queria continuar conversando com a senhora. Ela falou: tudo bem, mas arrume mais uma, porque você agora precisa transmitir isso para alguém. As mulheres de oração, os homens de oração. Irmão, você já pensou a pessoa chegando aqui na igreja, toda aos pedacinhos, de repente é abraçada por nós aqui e começa a viver essa novidade de vida? Será que eu estou muito empolgado ou é uma coisa real para todos nós? É real para todos nós? Senhor, nesse momento eu me junto à tua igreja. Eu não estou em secreto, eu estou em público. Um público grande, uma esquina enorme,
Mas, Senhor, só está de pé aqui porque no secreto isso foi construído diante do Senhor. Deus, essa multidão só está aqui porque no secreto buscaram ao Senhor. Senhor, eu convido todas essas pessoas a viverem na perspectiva que o Senhor já conquistou para nós. Eu não sei, ó Deus, se eu consegui ser totalmente claro, mas, meu Deus, eu me esforcei. Senhor, que Teu Espírito use as palavras que eu lancei, para que eles se tornem entendedores disso que eu falei. Mas, Senhor, eu tenho certeza que as próximas mensagens serão esclarecedoras. E vão, ó Deus, trazer para todos o entendimento total daquilo. Mas eu peço uma coisa, ó Deus. Já começa a se revelar no secreto de cada um de nós. Porque a Tua palavra diz, o Senhor Jesus me prometeu, Senhor, que se eu fechasse-me, isolasse-me com o Senhor iria me ouvir. E não porque eu mereço, não. Mas é porque o Senhor é bom. Senhor, que possamos ter uma semana de muita intimidade, para poder chegar aqui domingo que vem, dizendo, eu quero aprender mais sobre isso. Eu quero viver esse secreto com Deus. Eu quero queimar nesse secreto. Eu quero ali, Senhor, ganhar essa cidade para Ti. No secreto, ó Deus, eu quero ganhar as multidões que virão aqui dobrar o seu joelho, no público, mas elas serão ganhas no secreto. No secreto, ó Deus, se levantarão empresários, empresárias, para patrocinar a Tua obra. No secreto, ó Deus, se levantarão senhoras, senhores, que serão fiéis no pouco, mas que será muito no Teu altar. Senhor, no secreto, adolescentes se levantarão com uma esperança de evangelho futuro, que vai abalar esse país. Mas, Senhor, tudo se constrói a partir de uma vida contigo. Senhor, estamos num ano em que eu avisei Tua igreja, mudança de cultura. Meu Deus, o Senhor tem nos dado resultados diferentes por causa disso. Pois então, ó Deus, que tenhamos essa busca, mas não uma busca de castigo, porque estar contigo para nós é um prazer. E que todos possam viver isso. Em nome de Jesus. Pega os elementos que você recebeu chegar aqui na igreja, tanto o pão quanto o suco de uva. Você que tem mais idade, não tem mais conseguido vir aos cultos, tem nos acompanhado.